Paz do Senhor, amados, mais uma vez mesmo aqui para passar a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: sujeite-se a Deus em tudo e dá glórias a Deus. Em todas as coisas temos que nos sujeitar a Deus, porque se nós não sujeitarmos a Deus, é impossível nós resistirmos ao diabo. Porque ao darmos lugar a Deus, sujeitando a Ele, então o inimigo não pode tocar. Mas se não sujeitarmos a Deus, automaticamente estamos a abrir porta ao inimigo, então ele mata, rouba e destrói. E Deus, enquanto ainda não, como sempre, na presença dele, é a missão, tem que ser, e com muita alegria, porque é na comunhão com Deus que recebemos instrução, na comunhão com Deus que recebemos direção, é na comunhão com Deus que recebemos o alimento, recebemos o pão da vida que vem do céu, não é? É na comunhão com Deus que recebemos tudo, recebemos cura, recebemos libertação, recebemos correção dele, quando nós estamos mal, ele endireita as nossas veredas, endireita os nossos caminhos, faz-nos deitar pelos verdes pastos, é ele quem repreende o devorador na nossa área financeira, na nossa área familiar ou marital, ou do entrepreneurismo, ou do negócio, é ele quem repreende. Então, comunhão com Deus é a base de comunicação com Deus e os homens, e tem Jesus Cristo como mediador, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, salvo erro, ou 6, salvo erro, Jesus Cristo é o único mediador entre homem e Deus. Então temos que ir todos a Jesus Cristo, a Deus o Pai, através de Jesus Cristo. Por mim hoje eu não pregava, porque eu estou realmente cansada, exausta. Talvez você possa ver isso, mas não, o Espírito é aquilo que o apóstolo Paulo diz: o Espírito está sempre pronto. E para dar glória a Deus, nós temos que ouvir o Espírito. Se nós nos acomodarmos à carne, quando ela grita, então Deus não consegue fazer nada conosco. Então sujeite-se a Deus e dê glórias a Deus em tudo. Segundo a pregação que eu há bocadinho pus, para você ser firme, ser forte, então Deus está a complementar para sujeitar a Deus. Esteja você enfermo, numa cama do hospital, esteja você perante uma situação em que você não vê saída, mas Deus tem sempre um caminho, Ele já preparou um caminho. Só que você precisa de ser mais sábio. A todo tempo, o homem deve buscar a sabedoria que vem do alto, onde Jesus Cristo está sentado à destra de Deus o Pai. A sabedoria que vem do alto é uma sabedoria perfeita e ela não falha. E ela, quando vem, ela vem com mansidão, ela vem com amor, ela vem com prosperidade também. E a todos que dão ouvido a Deus, vai fazer prosperar os seus caminhos. Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Ora, Deus assim me estava, de repente, enquanto eu orava, Ele me foi ministrando aqui, e Ele diz que é isto que o povo dele é isso que está a acontecer a todo o povo, a todo o Israel de Deus, que não tem ouvido a voz do Senhor, que Deus tem aparecido a eles de várias formas, mas eles não têm reconhecido, não reconhecem Deus nos seus caminhos. E uma das razões, uma das causas, além da dureza do coração, além da malvadez, além da soberba, da arrogância, além de tudo aquilo que realmente está a constituir uma barreira entre ele e Deus, que está a impedir que a prosperidade de Deus chegue a esse servo, é isto que está a acontecer também. Pelo fato de muitos terem a promessa do ministério, mas ao longo da caminhada, por não se terem sujeitado a Deus, perderam o ministério e acreditam que ainda têm o ministério, mas por não se sujeitarem a Deus, por não largarem as riquezas do mundo, por não largarem, entre aspas, não é? Porque Deus, quando te chama, Ele prepara um caminho. Ele nunca te chama
sem preparar um caminho, sem te dar estrutura. Ele nunca te chama sem te dar um recurso. A única coisa que Ele espera de nós é que nós nos disponhamos como um vaso vazio de nós mesmos, né? Para que Ele possa encher e fazer do jeito dele, da maneira dele. Mas a nossa soberba, nós desafiamos a autoridade dele de tal forma para querer que tudo seja feito à nossa maneira, que ele não consegue atingir estes objetivos, porque ele é um Deus santo e dá livre-arbítrio, e muitos nós ficamos privados da graça de Deus, da plenitude. Recebemos só misericórdia da graça, não recebemos a plenitude da graça, porque realmente Ele quer dar a plenitude, mas nós não estamos a dar lugar a Ele. Ora, Ele me falou acerca de Mateus capítulo, eu vim buscar o versículo, porque já não me lembrava do versículo, até pensava que estava em Lucas, mas não, está em Mateus. Está também em Lucas e em Marcos, está em 3, porque eu tinha lido em Lucas, mas ele me trouxe aqui em Mateus, capítulo 19, versículo 16, é o jovem rico, acerca do jovem rico. Ele diz, e eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, porque me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Olha a humildade de Jesus. Olha quão humilde ele é. Viu? Ele reconhece o poder, a soberania absoluta de Deus. Por que nós temos dificuldade em reconhecer isto? E ele, quando fala disso, não é para agradar ao jovem rico que lhe apareceu à frente, mas ele diz isso do fundo do coração, porque Deus é superior a ele, embora seja ele filho, não é? E ele é herdeiro, mas ele reconhece a soberania, o lugar de Deus. Não, ele não é maior do que o Pai é maior do que ele, não é? Então ele disse, porque me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. É tão simples. Eclesiastes 12, o rei Salomão, que foi profeta do Senhor, o amado filho de Davi, Deus o revelou, não é? Que no fundo o homem pode fazer de tudo. O homem pode escrever milhões de livros, pode inventar a cometa, pode inventar isto, pode inventar aquilo, pode inventar tudo e ser muito louvado aqui na terra. Mas isso a sabedoria veio de onde? Vem de Deus, né? E tudo que ele fez, ele tem que render essa glória a Deus, porque a sabedoria, os livros que ele escreve, tudo e mais um pouco que ele faz, as pregações que ele faz, tudo isso é o dom, vem de Deus, a sabedoria vem de Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse lá em Colossenses 3, já agora que vós estáis ressuscitados com Cristo, buscai a sabedoria que vem do alto, onde Jesus Cristo está sentado à destra do Pai. A sabedoria vem de lá, e ele em Tiago diz, todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a mim, e eu não atiro no rosto. E por causa de sabedoria, muitos de nós perecemos no Egito, tal como o povo antigamente, porque não buscamos a sabedoria divina e andamos a contender como se conhecêssemos Deus. E a todo tempo, o que Deus diz em Oséias capítulo 4, versículo 6? O meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Então, com Deus, a todo tempo, nós temos que lembrar que nós somos nada, nós somos bebés. Podemos conhecer a Bíblia ponta a ponta. Podemos pregar com todas as letras, conhecer. Olha, meu pai foi um dos homens que conhecia o Código Penal a ponta a ponta. Ele conhecia a Bíblia, não sei se conhecia a ponta a ponta, mas ele pregava, ele geria a vida dele pela palavra, amado. Entretanto, a forma como meu pai acabou, quem iria esperar? Não é? E não estou a denegrir a imagem dele, muito pelo contrário. Mas o meu pai pereceu antes do tempo, porque por orgulho, porque não obedecia, porque não ia à casa do pai. E porque ele determinou que todos, ele determinou e determinou bem, mas não todos os padres são corruptos, não todos os padres são pedófilos, não todos os padres são bruxos. Há muitos padres, há muitos líderes na Igreja Católica que realmente têm a sua vida, têm o seu coração dedicado a Deus. E pelo fato dele recusar a ir à casa de Deus,
né? Ele acabou por... os demônios assolaram a vida do meu pai de uma tal forma. Grande homem ele é, e para mim o meu pai é um grande homem, porque eu sei que aquilo que fez com que ele acabasse assim foram os demônios, né? Foram os demônios do orgulho, os demônios de soberba, demônios de rebelião, rebeldia, demônios de altivez que se levantam contra o conhecimento da vontade do Pai. E este demônio ainda está a reinar em alguns dos familiares meus. E Deus me ungiu com um antídoto específico para lidar com esses demônios. E isto é uma mais-valia, porque se nós não removemos, se Deus não remover este demônio, amados, nós não subimos. Deus não vai atirar o Lúcifer aqui para a terra para voltar a carregar o Lúcifer. Ele não vai fazer isso. Então, a todo tempo, o Salomão tem razão. O dever de todo homem é sujeitar a Deus e obedecer os seus mandamentos, tão simples como isso. E quando nós genuinamente e humildemente o fazemos, bem-aventurados somos, amados. Bem-aventurados somos. Eu sou enviada para falar da soberania de Deus. Eu sou enviada para falar acerca de obediência e sujeição. Eu sou enviada para te dar um antídoto de humildade com a palavra de Deus. Exortar-te à humildade. E isso vai obrigar-me também a sujeitar e a ser muito humilhada. E isto é um bocadinho... Então, às vezes dói. Às vezes dói, não é? Mas servir a Deus é isso. Jesus sempre, quando às vezes bate uma tristeza, ele me ministra logo. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então é minha cruz e é tua cruz. Mas a nossa cruz pesa mais quando nós não obedecemos, amados. A nossa cruz pesa quando nós contendemos. A nossa cruz pesa quando nós nos rebelamos. A nossa cruz pesa. Pesa, dói, até mata-nos. Quando nós não nos sujeitamos a Deus e abrimos porta, o inimigo entra, ele faz o que ele quer. A nossa cruz grita e explode. Então é aí que Deus, quando enviou o profeta Samuel, ao Saul, e perguntou-lhe: tem Deus maior prazer em sacrifícios do que em obedecer? O sacrifício que o Samuel estava a dizer ao Saul é tudo aquilo que nós fazemos para desviarmos da vontade de Deus. É tudo aquilo que nós fazemos fora da vontade de Deus. É tudo aquilo que nós fazemos guiados pelos espíritos satânicos, não pelo Espírito de Deus, porque estamos fora da vontade de Deus. Isto é sacrifício, que vai nos levar a dar uma volta tão grande. E no final, nós temos que vir, ou dobramos o joelho ou morremos. E é aquilo que Deus fez aos Jonas. Eu não posso voltar, eu não posso deixar os Jonas de parte. O general Naamã, vemos que é tão simples. Deus falou pela boca da menina que foi escrava, que eles levaram cativo, que servia. Ó Senhor, eu gostaria tanto que o Senhor soubesse. Isso está em 1ª ou 2ª de Reis, capítulo 5. Eu gostava tanto que o Senhor ouvisse falar que há no Israel Deus, que há Deus em Israel. Que o Senhor, se for ter com o profeta que lá está, você vai ficar curado. Ele ouviu e acatou e foi logo falar com o chefe dele, que ele era um general, mas também debaixo da autoridade. E como ele reconhecia a autoridade do rei, que é o rei da Síria, ele foi automaticamente: ó rei,
eu estou debaixo ele está debaixo da autoridade, e foi pedir primeiro permissão para ir ao rei, ao homem de Deus que está em Israel. Antigamente, quando um profeta é levantado, era morto por muitos, mas era honrado, porque era através desse profeta que Deus usava para curar, para libertar e para dar e para conduzir o rei no caminho, na vontade de Deus. E deveria ser assim nos tempos de hoje. Por isso é que os governantes estão à toa, achando que eles estão bem, mas estão nada. Estão todos mortos espiritualmente, porque estão a andar segundo a vontade, segundo o conselho do ímpio, segundo o conselho a sabedoria da terra. E a sabedoria da terra nunca vai substituir a sabedoria do alto. Ela é da terra e vai morrer aqui, vai perecer aqui. E Deus conta comigo e contigo para sujeitar a Deus, para sermos também um exemplo. E quando o rei Naamã, o general foi, o rei da Síria deu-lhe então uma carta. Vai, entregue esta carta ao rei de Israel, diga que eu enviei-te, ele me deu umas ofertas, e dá ao rei, e vai. E ele obedeceu, logo foi, né? Finalmente eu tenho cura dessa minha lepra, que eu já não aguento, estou nas últimas. E lá foi ele. E quando chega ao rei, o rei entrou em pânico. Não, este rei da Síria está à procura de uma ocasião para ele poder me fazer guerra. Sou eu lá algum Deus que curo lepra? Sou eu. E rasgou as vestes. Era típico do povo israelita, do povo judeu. Quando se lhe abatia, eles achavam, ou às vezes eram desgraças, quando se lhe abatia uma desgraça ou uma situação lamentável que não há, que só Deus mesmo na causa, eles rasgavam as vestes e lamentavam e clamavam, e por aí fora, e o rei rasgou-se todo. E então o profeta Eliseu ouviu que o rei rasgou as suas vestes e disse: não se preocupe, mandem o general Naamã a mim. E o general Naamã foi. E o que ele disse? Olha, vá ao rio Jordão e lava-te lá 7 vezes. E o que o rei Naamã fez? Mas quem ele pensa que eu sou? Para me enviar a um rio turvo? Não há outros rios ali, o rio Eufrates, o rio não sei quanto, o Tigre. Por que vai ele me enviar ao rio Jordão, que é um rio muito turvo, que não é digno de mim? Quer dizer, se você entendeu bem, ele que está a precisar de cura, e foi a Deus para buscar a cura, clamou misericórdia, e Deus apareceu-lhe através da menina que crê no Senhor. Deus aparece a nós de todas as formas. Quando Deus nos quer falar, quando Deus nos quer socorrer, quando Deus nos quer abençoar, Ele aparece a nós do jeito dele. É isso que ele me disse hoje. Ana Isabel, eu faço as coisas à minha maneira. À minha maneira. Nós só temos que sujeitar apenas. E se nós sujeitarmos, nós estamos a crer, tudo é preciso fé, e nós veremos a glória dele. E o que é que isso aconteceu? Ele contendeu com o Senhor, ele argumentou, ele duvidou. Por que eu tenho que... Ele não quis se humilhar, porque ir lavar-se naquele rio significava humilhação. Então eu sou um general, eu vou lavar-me neste rio, então não pode ele me dar um rio que vai realmente dignificar e honrar o meu título como general. Deus fez isso de propósito, para levá-lo a humilhar-se. Ele é general, mas isso é título da terra. Você quer ser grande? Se no reino de Deus queres ser maior, aprenda a ser o menor. Se no reino de Deus queres ser maior, aprenda a ser o menor. Aprenda a ser o menor. Aprenda a ser o menor. Com Deus ninguém vai diretamente lá para cima. Tem um caminho que Deus prepara. Todos têm que trilhar esse caminho. E Deus, como já conhecia a soberba do general Naamã, mas que ninguém sabia, que ninguém conhecia, porque ele era um general muito manso, humilde perante os homens, mas perante Deus precisava de ser moldado.
precisava de bater ali no chão, precisava de ser amassado várias vezes. Então Deus disse, você quer ser curado? Eu vou te curar. Mas humilha-te perante a minha mão potente, une o teu coração ao temor do meu santo nome, então você será curado. E ele então disse, não, ele refilou, não, eu não me vou lavar naquele rio. E rebelou e foi. Mas Deus usou-se da misericórdia dele e foi atrás. Usou-se de quem? Do servo do Naamã mesmo. Oh, meu Senhor, não faça isso. Então, se Deus trouxe-o até aqui e disse para poder lavar naquele rio, o que custa? O que custa te obedecer a Deus? Opa, general, vai e lava-te. Sarou. Não sarou, paciência, mas pelo menos você fez a tua parte. E deixa que Deus faça a parte dele. E aí o servo, usado pelo poder do Espírito Santo, para convencer o general, ele ali disse, pois, não tem nada a perder mesmo. Eu estou enfermo. Não me custa lavar. Então Deus conseguiu moldá-lo. Como? Se sujeitando, amados. Nós só somos moldados se nós nos sujeitarmos a Deus. Então para de contender com Deus. Deus enviou você para a seara de Deus está sempre pronta. Vai a mesma, aquela igreja, ei, não contende com o Senhor. Você ouviu a voz do Senhor? Não endureça a servir. Não contenda. Não porfie. Não argumente. Obedeça só. Se você crê, você verá a glória do Senhor. O que é que você tem a perder? Na tua alma ninguém tem poder. Deus determina, e já dei o exemplo de Jó. O Satanás não tinha poder na alma de Jó. Ele não tinha poder na alma do Jó. Então, se Deus enviou você para uma seara, ou pôs você debaixo de um pastor, ou aquele que quem você não gosta, você não está a servir o Senhor, fica você sabendo. Você está a servir, você não está a servir ao pastor, você está a servir a Deus para cumprir a tua própria chamada. Você está a pagar o preço da tua salvação. Você está a juntar o tesouro no céu, onde a ferrugem e a traça não comem e onde os ladrões não minam nem roubam, que vai constituir, vai amontoar para a tua salvação e não para a tua condenação. A desobediência, nós acumulamos tesouros na terra para nossa condenação. E o general, pela misericórdia do Senhor, que ouviu a exortação, ele ouviu a exortação do seu servo. Ele poderia ter dito, não, como é que o meu servo pode vir me exortar? Ele não pode me exortar. Eu tenho autoridade sobre ele. Ele não foi humilde a obedecer a Deus do jeito. Deus preparou outro caminho. O que é que você conclui disso? Que no fundo temos que obedecer a Deus do jeito dele, da maneira dele. O caminho que Deus preparou para o general Naamã, através da menina, usando o rei dele, ele se sujeitou ao rei dele. O rei da Síria foi pedir permissão para ir então ao rei de Israel, para chegar então ao homem de Deus. Tudo bem, ele obedeceu até aqui. Mas quando chegou de frente, deu com Deus, o profeta está a representar Deus, é Deus, ele rebelou-se contra Deus. Ele contendeu com Deus. Ok, é como o tonton. A gente às vezes põe o tonton, é o satnav, e leva-nos para um caminho que não é. E às vezes nós mesmos despistamos deste caminho que tonton traçou, entramos numa rua diferente, então ele refaz para nós chegarmos então a destino. E com Deus é exatamente assim. E com o general Naamã foi exatamente assim. Ok, Deus fez um caminho para ele ir diretamente, mas ele rebelou-se quando deparou com Deus. E então, Deus reprogramou o tonton, fez um outro caminho para ele sujeitar a mesma. O falo vindo de quem? Pelo servo dele. Mas ele, se fosse uma outra pessoa arrogante e soberba, há apóstolos que dizem, não, um servo não pode me dar ordens. Ele teria encarado aquela exortação como ordem.
a exortação que vem como ordem, sim. Temos que discernir o espírito. Mas aí estava em causa a saúde dele. Estava em casa a vida dele. E ele não estava a ver isso. Ele não quis sujeitar a Deus da maneira que Deus programou. Rebelou-se e ia embora. E indo embora, o que ia acontecer? Ele ia perder a cura. Mas a misericórdia de Deus ainda estava sobre ele. E disse, não, eu sou Deus de segunda oportunidade. Eu vou lhe dar mais uma oportunidade. E falou pela boca do servo general. Então, tu tens sofrido tanto. Tu chegaste até aqui. O que é que tu custa ir lá mergulhar? Deu, não deu paciência, mas vá lá. Não custa nada. É a tua vida que está em jogo. É a tua salvação. É a tua integridade física. Vá lá. E ele olhou para o servo. Bem, realmente não custa nada. Deus conseguiu ou não conseguiu? É assim que ele faz com todos nós. O sacrifício, o general Naamã não passou por nenhum sacrifício porque ouviu a voz de Deus. Então ele foi automaticamente curado. Mas se ele rebelasse outra vez contra o servo, então ele iria entrar num sacrifício muito grande para Deus e ao mesmo tempo ia fazer sofrer a Deus. Porque cada vez que nós estamos em sofrimento, Deus também está em sofrimento, o coração dele está em sofrimento. E ele diz, puxa, eu preparei um caminho para esse meu servo. Eu quero tanto lhe abençoar, porque a minha glória, ele é a minha glória. A minha glória está estampada nele. Eu quero tanto lhe abençoar. Por que ele está fazendo? Por que ele não obedece? E Deus traça o caminho. Mas o servo não reconhece o Deus. E a todo tempo, o reino de Deus chegou a todos. Cada pessoa que é falada de Jesus Cristo, que Jesus Cristo chegue, usa de um evangelista, um profeta, um pastor, um irmão, um amigo, e diz, olha, Jesus Cristo é o caminho e a vida. Jesus Cristo chegou a ter, o reino de Deus é chegado. Mas infelizmente muitos não recebem, porque não reconhecem salvação e vida eterna como um bem mais precioso. E vamos ver então aqui este jovem, vamos continuar aqui neste jovem. Por que chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e honra tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso eu tenho guardado, desde a minha mocidade, que me falta ainda. Ora, parando aqui, muita gente, pelo fato de ser assim como este jovem, acha que é um justo e que quando a morte bater a porta, vai diretamente para o seio do Abraão. Não vai. Porque como o apóstolo Paulo teve experiências com Deus, e todos aqueles que tiveram experiências com Deus e viram que realmente sem confissão, sem nós recebermos e sem nós praticarmos a palavra para a lavagem das nossas vestes no sangue do Cordeiro, que é a nossa alma, nossas vestes são a nossa alma, ninguém poderá ver o reino de Deus. Então você tem que crer no teu coração e confessar com a tua boca, para que Jesus Cristo, então, pelo teu convite, ele entra. É você que tem que convidá-lo a entrar. Né? Com a tua boca, a tua confissão, ele te aparece e nós fazemos o convite. Mas se você não aceitar o convite, então ele não entrará em ti, ele não vai governar a tua vida. E Deus aparece em nós de várias formas. E aí esse jovem rico, o que ele precisava? Ele era um praticante da palavra de Deus. Ele praticava a palavra de Deus. Aparentemente, ele era um bom samaritano, não é? Amava Deus, andava nos seus caminhos, mas faltava-lhe uma coisa, faltava um novo nascimento. Tal como Cornélio, ontem me esqueci do nome Cornélio, meu amigo da Bíblia, Cornélio, também era assim, né? Cornélio era rico
Mas a diferença entre este é que Cornélio tinha comunhão com Deus, clamava e derramava-se em pedido de misericórdia e tudo isso. E Deus, e tudo que ele orava, Deus guardava as orações dele. Até que um dia Deus disse: não, eu não posso permitir que a alma deste servo, que tanto me ama, tanto busca, tanto bate, tanto pede, vá cefar, vá parar o inferno na mão daquele Nico, daquele mentiroso. Ele tem que vir para o seio do Abraão. Então preparou um caminho. O caminho foi qual? Foi o apóstolo Pedro, que ele colocou no caminho dele para poder levar-lhe a salvação e vida eterna e o novo nascimento, para que o Espírito Santo derramasse sobre ele e ele recebesse também o Espírito da promessa que clama ao Pai, porque sem esse Espírito e sem a santificação ninguém verá Deus. Então é isto que faltava a este jovem rico. E agora o que é que diz? No versículo 20. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. E Jesus disse-lhe: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. O que é que este jovem tinha que estava a constituir uma barreira entre ele e Deus? Riquezas. Estava acomodado, tinha tudo. E não precisava, segundo ele, lá está a sabedoria terrena, ele não precisava de nada. Ele já obedecia a Deus. Não matava, não roubava, não mentia, não levantava falso testemunho. E tem essa riqueza toda. O que é que ele precisa? Assim está o mundo. Muitos realmente não fazem isso. Mas a riqueza, eles põem a fé na riqueza. E os servos de Deus, conhecendo Deus, ainda continuam a confiar nas riquezas. Quando Deus diz: larga isto, larga aquilo, vem e segue-me, não reconhecem Deus. E a todo tempo clama: ai Senhor, eu quero te servir. Ai Senhor, eu quero que tu me abençoes aqui, ali. Ai Senhor, estão a clamar pela misericórdia. Mas quando Deus que vê e sabe o que é que nos está a prender, sabe o que é que nos está a fazer uma barreira, que se levantou um muro de Jericó entre nós e ele, vem para remover, nós não aceitamos. Nós queremos continuar a ficar no vale da sombra da morte. Nós ia continuar a clamar pela misericórdia dele. E ele olha para nós e diz: estás a ser parvo por quê? Mas eu já não te enviei socorro. Obedece-me. Não contenda comigo. Eu já te enviei resposta. As tuas orações já foram respondidas há muito tempo. Mas o teu pecado, teu orgulho, a tua soberba, a tua altivez, tu estás a contender comigo que eu não respondi, eu já respondi. No momento em que você orou, eu ouvi. E eu te examinei. Eu vi qual é o teu problema. E como eu vi que aquilo que está a impedir você de não servir a Deus do jeito que eu quero, é isto, eu estou a dizer: tira do meio de ti o opróbrio. Tira do meio de ti o jugo, estender do dedo e falar a vaidade. Tira do meio de ti a arrogância. Tira do meio de ti a vaidade. Tira do meio de ti a prostituição, a idolatria, que vem de toda forma. Tira do meio de ti idolatria, uma das coisas que Deus, que nós facilmente pecamos, todos, literalmente. Todos, quer sejam apóstolos, quer sejam irreverência, amados. Irreverência. Já preguei muito acerca de irreverência, mas não preguei tudo acerca da irreverência. Porque eu mesma, aqui dentro, eu peco contra o Senhor. Eu não tenho medo de dizer irreverência. A misericórdia do Senhor está sobre mim, porque Ele vê que realmente estou com mãos muito cheias e não tenho como reverenciá-lo mais. Isto é que me salva. Isto é que faz com que Ele me perdoe. Porque eu, se tivesse as condições todas reunidas para reverenciá-lo, e quando Ele me diz: vai, faça isso, e eu pronto responder, vou já, amados, aí sim é reverência. E Deus abomina irreverência. Deus abomina quando Ele chama
E nós, ai Senhor, já vou. Ai Senhor, já vou. Ai Senhor, já vou. Ai Senhor, já vou. Quando ele chama, é já, vai já, agora. É já e agora. Então, ele estava a chamar este jovem. Deus estava a chamar esse jovem para dar-lhe a salvação e vida eterna. Mas olha o que ele fez aqui. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Ele comparou vender tudo e seguir a um homem que, apesar de toda a sua glória, ele duvidou que esse homem era capaz de lhe dar muito mais do que aquilo que ele naquele momento tinha. O que é que ele fez com Jó? Jó tinha multidões de riquezas, família estável, esposa, tinha tudo. Bem, era reconhecido na sua sociedade como um homem justo, temente a Deus. Mas olha o que aconteceu ao Jó. O Jó ofendeu a Deus? Não. Mas alguém foi desafiar Deus. Foi desafiar a fidelidade de Deus que estava no Jó, sabendo que Jó era um homem temente a Deus e Deus confiava nele. E Deus decidiu moer Jó para provar aquele iníquo de que na terra não há que o Jó era o homem mais fiel a Deus, que ele genuinamente amava a Deus e que ele não iria voltar atrás, ele não iria blasfemar do Espírito Santo se lhe tirasse tudo. E foi exatamente nisto que ele foi tentar a Jó. Tira-lhe tudo e vais ver como ele vai blasfemar de ti. Eu dou-te permissão para tirar-lhes tudo, mas não tira a alma dele, na alma dele não tocas. E Deus esperou. E em tudo o que Jó fez, deu glórias a Deus. Adorou. Louvou. Porque reconheceu a soberania absoluta de Deus. Agora, este jovem, quando no tempo, Jó aguentou, sem blasfemar. Mas houve momentos em que ele reclamou com Deus. Ele argumentou com Deus, com anjo, não é? E é isso que eu faço aqui às vezes. Se é justo isso tudo, não é? O que é que ele fez para merecer isso? E eu também falo com Deus. É justo que eu passe por tudo isso? Porque é que eu tenho que pagar pelos pecados dos outros? Mas Deus tem um propósito. E Ele não revela tudo a todos. Ele não revela. Nós só temos é que sujeitar. Nós só temos é que obedecer. E isso que Ele diz para mim, Ele diz a todos. Ele diz a todos que passam por coisas, situações que eu estou a passar. Situações de sofrimento. Sofrimento na mente, no corpo, na alma, no espírito. É o sofrimento do apóstolo Paulo. E é sofrimento não igual, porque cada um tem isso, é aquilo que Jesus me disse, é a tua cruz. Aguenta só, que Deus está a trabalhar nos bastidores. Ele é assim que Ele trabalha, a maneira dele, que Ele faz. E Ele me disse mesmo, Ana Isabel, eu faço as coisas à minha maneira. Então não venhas cá argumentar, porque eu sei o que eu estou a fazer. Ele não explica, amados. Ele não explica. E não espere que Ele te vai explicar, que Ele não vai explicar. Ele não te vai revelar o segredo todo. O pai nunca diz o que faz na cama com a mãe, para o filho. Então ele vai, tanto mais que ele disse a Jesus que o dia que Jesus vier, exato dia, nem Jesus mesmo sabe, nem o filho dele mesmo sabe. Então é dele. Ele é soberano, ele é assim. Vamos amar. É assim, ele não nos ama do jeito que nós somos. Ele quer é que nós moldemos para encaixarmos, para entrarmos exatamente dentro da vontade dele. Ele quer nos amar assim, do jeito que... Porque se ele não tiver misericórdia sobre nós, ele sabe que nós somos pó. Não sou pozinho. Já fomos, já éramos. Então a misericórdia dele tem que ser mesmo grande. Ele não pode medir força conosco. Mas Ele quer que nós cooperemos com Ele a todo o tempo. Temos que cooperar com Deus. E a obediência traz bênção. Vais entender? Não, obedece só.
E este jovem, assim como ele fez com Jó, Jó sujeitou até o fim. O que é que Deus fez com Jó? Deus multiplicou. Em boa medida, recalcada e sacudida, as riquezas de Jó transbordaram. Não só aquilo que ele tinha, Deus deu-lhe muito mais, em dobro ou em triplo, sabe lá Deus quanto mais, só ele sabe. E este jovem achou que ele iria perder tudo, mas ele não teve discernimento. E assim somos nós hoje. Deus está a dizer, minha igreja, assim está você hoje. Você está agarrado àquilo que eu te dei. Olha que aquilo que os olhos veem estão sujeitas a mudar. Estão sujeitas a mudar. Não andes pelas vistas. Não andes pelos sentimentos. Não andes pelas vistas, não andes pelos sentimentos, porque o que o olho viu está sujeito a mudar. E aquilo que nosso olho vê tem um limite. Mas aquilo que Deus tem para nós excede aquilo que nossa visão alcança. Então é preciso entrar no sobrenatural de Deus. Deus diz, obedece, sujeitai-vos a mim, obedece só. Deixa o resto com Deus. Não contende, não questiona, não murmure, não aponte dedo, não duvide, porque Deus não tem prazer na alma daquele que duvida. Então, disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. É difícil entrar um rico no reino do céu. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aqui o rico, Deus está a dar revelação. Não é só o rico em riquezas financeiras, em bens materiais, em propriedades. É rico em sabedoria, tal como o Salomão era dotado, que até a rainha de Sabá veio de longe para vir conhecer a sabedoria que Deus deu a Salomão. A sabedoria que Deus deu a Salomão, ele usufruiu dessa sabedoria? Não. Subiu-lhe a cabeça. E ele o que é que fez? Blasfemou contra Deus. Esqueceu que Deus é soberano. Por isso ele mesmo concluiu que todo dever do homem é obedecer a Deus, cumprir os seus mandamentos, sujeitar a Deus e resistir ao diabo. É isso que ele concluiu. Ele foi o homem na face da terra, um dos servos de Deus, que Deus mais abençoou em riqueza. Ele já tinha a riqueza como herdeiro do Davi, tinha uma riqueza ostentável, não é? A rubro, mas quando ele levantou o templo para o Senhor honrou-lhe. Ele, quando consagrou o templo, o Senhor recebeu o templo e apareceu-lhe e disse, o que é que tu queres que eu te dê? E então, e Deus também me disse isso mesmo também, quando eu, no mínimo que consegui fazer, estava no altar dele e ele estava a passar as instruções, ele de repente perguntou, Ana Isabel, o que é que tu queres que eu te dê? Como um galardão. Eu disse ao Senhor, é melhor eu ser sábia como Salomão. Porque eu, em primeiro lugar, não sei pregar. Em segundo lugar, eu estou tão partida, estou tão quebrada, estou tão mal, Senhor, que se tu não tiver misericórdia de mim, a coisa não vai. Então, e ele riu, e pronto, as bênçãos, passado algum tempo, no meu espírito eu ouço, as bênçãos do Abraão são tuas. Agora, qual foi a bênção essa, irmão? Não sei. Deixa com Deus. Deixa com Deus. Mesmo que for morte com Deus é ganho. Porque eu habito os esconderijos do Altíssimo dele. Se for, eu vou para onde? Eu vou para ele mesmo. É ganho. Eu ganhei salvação e vida eterna. Isto aqui é o bem mais precioso, amados. E é isso que Jesus, Deus quer que todos nós entendamos. Então, Salomão foi aquele que ostentou, ele não só pelo fato dele ter pedido a Deus sabedoria para lidar com um povo numeroso. Ele de repente viu, aí o meu pai tinha talento para lidar com esse povo todo, mas de repente ele morreu e eu fiquei com esse todo o povo. Senhor, eu não sei o que fazer com esse povo. Eu não sei como instruir povos tão sábios, tão inteligentes, mais do que eu. Ele realmente viu-se tão pequenininho.
e subestimou aquilo que o pai lhe dava, e que aquela riqueza ele poderia, por exemplo, ir para uma escola, instruir. Não, ele disse: não, Senhor, me dê sabedoria, me dá conhecimento, porque só assim eu poderei governar um povo tão numeroso. Mas a um ponto ele negligenciou a chamada de Deus, porque a riqueza era tanta que ele de repente desleixou-se. E é isto que é riqueza. Por isso é que Jesus diz, quando ele nos envia, não vamos levar riquezas conosco, porque isso vai nos pesar, isto vai separar-nos de Deus, isso vai interferir na reverência com Deus. Riquezas, quando o servo começa a ter muitos filhos, tem 2, depois tem 3, tem 4, tem 5, tem 6. Nós estamos só a trazer tribulação para a nossa carne. Se bem que bem-aventurado é o homem que enche da sua casa a aljava, mas se ele tem talento, se essa é a chamada dele, então ele fica. Mas nem toda a gente tem chamada para trazer muitos filhos ao mundo, porque Deus tem um propósito certo para cada um, e trazendo muitos filhos vai interferir na chamada, vai pesar, e nós vamos ter muita tribulação na carne. Por isso é que muitos pastores têm se suicidado, muitos servos têm se suicidado, porque não conseguem compreender a fé, desfalecem no meio quando aparece problema e não encontram realmente alguém que lhes sustente. Não encontram em Deus aquele amigo que eu, pela sua graça e misericórdia, encontrei. Encontrei não, ele encontrou, ele é que me dá. Pela sua graça e misericórdia, ele dá a todos, amados, porque ele está com a mão estendida para todos. E então o Salomão começou a pecar, juntou-se à mulher idólatra, levantou o altar para a mulher servir a outros deuses. Ele fez coisas de bárbaros, irmão, fez coisas que realmente abominavam a Deus. E quando nós fazemos isso, é sacrifícios, não é? Ele viu o poder de Deus, que Deus abençoou-lhe tanto com sabedoria. Veio rainha de não sei quanto, de Sabá, veio para ouvir a sabedoria, o conhecimento que Deus tinha derramado sobre ele. Puxa, é a glória do Senhor. Isso não te basta? E Deus faz isso com todos nós até os dias de hoje. Não é por isso que o apóstolo Paulo diz que temos que ser contentes. Temos que habituar a ser contentes com aquilo que nós temos, não ambicionar coisas altas, porque quando nós ambicionamos coisas altas, muitas das vezes estamos capacitados em Deus, então Deus nos dá, porque cada um tem o seu talento, cada um tem o seu dom. Mas quando nós ambicionamos coisas altas e não temos capacidade física, nem capacidade mental ou intelectual para poder administrar aquilo que nós ambicionamos, caímos, não é? E por isso é que Deus exorta a obediência o tempo todo. E o Salomão concluiu, você pode lá ler em Eclesiastes capítulo 12, creio que está em versículo 14, todo o dever do homem, não importa, não há limite para os homens escreverem livros, não há limites para o homem pregar o evangelho, não há limites para o homem servir a Deus e fazer bem. Mas se ele não estiver a obedecer a Deus, não estiver a sujeitar à vontade de Deus, é igual, é zero. Quando chegar o dia do juízo, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a todo tempo, aos olhos do mundo, foi um servo bom e fiel. Mas quem vê cara não vê coração. Só Deus é poderoso para sondar os corações, esquadrinhar os rins. Mas ninguém tem esse poder, mas ninguém consegue. Não é? Então, por isso é que nós temos que sujeitar a Ele, porque Ele é detentor de tudo, Ele tem tudo. Tem sabedoria, tem revelação, tem discernimento, tem conhecimento. Tudo vem dele, tudo é para ele. Por que nós não nos humilharmos, sujeitarmos a ele? Sujeição, muita gente não se sujeita a Deus, porque a sujeição a Deus vem com humilhação. Mas, ei, você está a se humilhar para quem? Não é para aquelas pessoas que vão falar de ti. Não, você conhece o teu Deus. Você sabe que esse é o jeito pelo qual ele se rege. Pela sua santidade, pela sua obediência. Se sujeitar a Ele vai te expor a um vitupério que o mundo vai falar mal de ti, deixa o mundo falar. Ele não sabe. Na tua casa, onde chove, quem sabe? É você. Quando você precisa de alguma coisa, aquela pessoa que você acha que vai falar mal de você, vem te socorrer, mas a todo tempo Deus te sustenta.
Isso que ele me disse hoje. Eu fui ouvir um pouquinho a pregação, eu peço perdão, eu até expressei-me mal. Ele como me urgiu a pregar, eu não sabia o que vou pregar, fiquei assim um bocadinho abandonada. Então, aquilo que ele me disse é: Ana, você aguenta até onde eu quiser. É assim que ele me disse. Você aguenta até onde eu quiser. Isto prova o quê? Que é ele quem nos sustenta. É ele quem sustenta a nossa alma. Ele sustentou o Jó até onde ele achou que deveria levar o Jó. Se o Jó tivesse que sofrer por mais tempo, Jó iria sofrer. O diabo não levaria a alma de Jó. O Jó não iria desmaiar. O Jó não iria cair duro, porque ele está sustentado. Eu ainda não... O Senhor dá-me realmente uma forma de explicar a forma como ele nos sustenta. Nós podemos acreditar que é o fim. Hoje eu não passo daqui, estou tão doente, estou tão enferma que eu vou morrer mesmo. Eu não sei se vou acordar amanhã. Só a graça do Senhor. E é a graça do Senhor que Ele sustenta. Quando você dá para você, você está... eu acordei mais. Meu Senhor, obrigado, Senhor. Eu acredito que hoje não iria acordar. Se você já sentiu assim, é para você saber que é Ele quem sustenta a nossa alma. É Ele quem sustenta. E isto que Ele diz, que a riqueza que Ele diz... e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar num rico no reino dos céus. Ele não diz só o rico financeiramente, mas em sabedoria. Em sabedoria. Amados, por causa de muito conhecimento da terra, muitos não recebem Jesus. Porque acham que são muito inteligentes e não precisam. Uma das heresias que nós ouvimos no sábado, quando pregamos, o jovem aceitou, o jovem não, é o senhor. É um senhor que já devia estar vivendo na casa dele, mas vive na casa de mãe, debaixo da graça do poder de Deus na mãe. A mãe é católica. Nós pregamos, olha, o Senhor te ama, queremos falar de Jesus para ti. Eu não preciso que me falem de Jesus, a minha mãe ora por ela, ora por mim, então eu já estou salvo, Já ouviram a heresia? Que a mãe dele é que ora por ele, e que ele está bem e que ele não precisa de ir à igreja. Eu não preciso de ir à igreja, a minha mãe ora por mim, ela é católica, ela ora por mim e eu levo o folheto a mesma, mas eu não preciso. A tua mãe ora por ti, ela está a fazer a parte dela e a tua parte. Quem é que vai por ti? Ela é que vai por ti na presença de Deus? Quando Deus diz que salvação é individual, Ele veio pagar o preço por cada um de nós individualmente, e cada um de nós tem que pagar o seu preço, o preço da sua salvação, indo a Ele para chegar ao Pai. É incrível. Então, muito de nós, pelo fato de conhecermos, eu peço perdão, amados. Eu peço perdão. Eu peço perdão. Muito de nós, pelo fato de nós conhecermos a palavra, nós subestimamos o poder de Deus nas outras pessoas. Nas igrejas, em todas que eu andei, eu vi sempre isto. Em todas as igrejas que eu andei, literalmente. Pondo de parte aquelas que eu só fui para visita, porque não vou às igrejas que é para poder investigar nada, mas quando nós estamos constantemente numa igreja e servimos a Deus nela, problemas vêm e então nós fazemos um autoexame à raiz do problema, isso. Então, em todas as igrejas em que eu servi a Deus, uma das coisas que eu constatei é que há muitos ciúmes dentro da congregação dos santos, pela sabedoria que Deus dá a uns e os outros, e disputam isso. E nós esquecemos que servimos a um só Deus. Nós esquecemos que a sabedoria que Deus dá a um, Ele dá a todos. E só que depende do zelo, da santificação de cada um.
Este jovem, ele já fazia essas coisas, mas Deus queria que ele tirasse a idolatria, amor ao dinheiro, amor ao mundo. E a nós servos, muito de nós, que conhecemos a palavra, pregamos a palavra com unção, com autoridade, e que Deus quer que nós nos arrependamos, é da autoexaltação. Para lembrarmos que nenhum homem recebe alguma coisa se não lhe for dada por Deus. Tudo que nós temos, a sabedoria, o discernimento, a autoridade, a unção, a destreza com a qual nós pregamos, a agilidade, a diligência, a força, o vigor, tudo vem de Deus. E Deus quer que nós reconheçamos Deus nos nossos caminhos e deixamos de ser de nos autoexaltarmos, perdão, e despromovendo outros e subestimando outros no meio da congregação. Então, se nós fizermos isso, nós estamos a tirar a oportunidade que Deus tem para todos no corpo de Cristo. As riquezas perdão, de sabedoria divina que Deus dá a todos que buscam, que estudam, não é para nós fazermos dele aquilo que muitos servos estão a fazer. E pelo fato de buscarem, de estudarem, perdão, pensam que isto por si só vai salvar. Não. E às vezes batem nos servos, menosprezam os servos, escolhem quem deve sentar aqui, aqui, ali. E a todo tempo, a palavra é para todos nós. Por isso é que muitos não vão entrar no reino dos céus, não só pela riqueza financeira, mas por causa mesmo da riqueza espiritual, que não sabem administrar com mansidão, com humildade e com amor. Entenderam? É essa mensagem que Deus quer que eu passe hoje. Mas muito difícil é um servo de Deus que conhece a Bíblia ponta a ponta, mas que não tem temor a Deus. Ele está tão confidente da palavra, ele conhece tanto a Deus, que ele acredita que aquilo que ele conhece de Deus e sabe de Deus é maior do que todos os outros. Isto é falta de humildade, porque Deus dá, Deus tira. E Deus que te deu isto, glória a Deus, porque quanto mais sabedoria da palavra de Deus você tem, mais e melhor você ensina ao povo. Então dê glórias a Deus. Dê glórias a Deus por esse talento, por esse dom que Deus te deu. Não barre, não comprometa a tua salvação e vida eterna. Não te autoexaltes, porque a glória é dele. Ele não dá a ninguém para depois vandalizarmos. Ele dá-nos a sua glória, parte da sua glória, o rio da autoridade de Jesus nos é dado para nós cumprirmos a missão, para nós cumprirmos a vontade dele e para também sermos felizes, para também beneficiarmos da prosperidade divina dele, que ele tem muito prazer em nos dar. Mas não é para nós nos vanglorizarmos, não é para nós nos autoexaltarmos com isso e tomarmos dessa liberdade e sermos libertinos. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, tomamos da liberdade e acabamos por fazer tudo aquilo que não é lícito e nem nos convém, que vitupera o nome de Jesus Cristo. Então, a riqueza que Deus nos deu é a riqueza espiritual. Então, nós também temos que ser mordomos, bons administradores dessa riqueza, para nós não sairmos da vontade de Deus. Porque quando o servo já sabe muito acerca de Deus, ele se autoexalta e ele não aceita mais a correção de ninguém, nem sugestão ele aceita. Deus é obrigado a enviar outro servo que tem o mesmo nível do que ele, às vezes nível abaixo,
para poder exortá-lo. Olha, não vai por esse caminho, porque Deus está a falar assim, 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 assim. Mas a soberba é tanto, não, eu conheço Deus, Deus fala comigo assim, eu se estivesse errado, Deus dizia. Ei, Deus se calhar já falou contigo, mas por causa desta tua autoexaltação, porque você conhece Bíblia ponta a ponta, prega e sabe como é que Deus fala, mas você tem o ouvido agravado por uma coisa ou outra, tem o coração endurecido por alguma coisa ou outra. A partir do momento que nós humildemente aceitamos que estamos sujeitos a pecar, toda a mensagem que nos vem a nós é digna de ser autoexaminada. É digna de fazermos autoexame para ver se realmente aquilo que nós estamos a fazer é de boa fama, é digno. Nossas atitudes. E nossas atitudes vêm com os nossos pensamentos. E os pensamentos descem que é sentimentos. E os sentimentos culminam nas ações. Então nós temos que examinar as nossas ações, a origem das nossas ações. E quando nós fazermos este profundo autoexame, Deus vai falar conosco. Mas nós temos que nos dar ao trabalho de fazer esse autoexame humildemente, com humildade. Reconhecê-lo. Bate de frente com os teus pecados. Encara os teus pecados. Não fuja dos pecados. Fuja quando tem que fugir. Mas enquanto Deus está a lidar contigo, encara. Não, eu pequei, Senhor, como Davi fez. Não, Senhor, eu pequei. Contra ti somente eu pequei e fiz o que teus olhos parecem mal. O Davi encarou, não fugiu. Ele fugiu. Ele quis fugir. Mas Deus enviou o profeta Natan para lhe confrontar de uma forma, do jeito de Deus, a maneira de Deus. Tal como Deus confrontou o Jonas, a maneira dele para levar o Jonas ao arrependimento, para salvar a alma do Jonas. Assim ele apresenta-se a você, a mim e a todos. A virtude de Deus é mansidão, é humildade. Se você é um pregador, é um líder de uma congregação, em que realmente a tua pregação, a glória do Senhor está ao rubro no teu ministério, faça um autoexame já agora. É digno, dá glórias a Deus em tudo, amados. Eu não tomo por usurpação ser melhor do que ninguém só pelo fato de Deus me colocar num alto retiro como apóstolo. Não, eu não tomo por usurpação. E nunca, aliás, ele sabe que nunca, há quanto tempo eu nasci, há 52 anos, já caminho de 53, eu não mudei, não mudo mais. Não é? E mesmo que ele derrame sobre mim uma riqueza tal que dela venha maior abastança, irmão, fui. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, temos que realmente humilhar-nos em tudo, porque Ele é humilde. Ele desce, Jesus Cristo, Ele desce ao nosso nível para nos levar ao arrependimento. Então, desça ao nível de todo servo que está debaixo da tua autoridade e dê benefício de dúvida. Não condene sem entrar em juízo com a pessoa, sem ter uma comunicação efetiva. Não julgue sem ter uma comunicação efetiva. E converse com todos. Não faça distinção de pessoas, que Deus não faz distinção de pessoas. Porque o excesso de sabedoria sem humildade vai te condenar. Mais facilmente o camelo vai entrar pelo buraco de uma agulha e você vai ficar a ver navio. Não vai entrar pelo buraco desta agulha. Não vai entrar no reino dos céus. E com toda a glória que Deus derramou sobre você, não vai entrar. Porque assim é o juízo do Senhor. Só aqueles que entram no céu é aquele que faz a vontade do Senhor. Então, da mesma forma como você quer ser tratado, trate o outro. E se Deus derramou da sua glória para você, não é para você comer sozinho. Ela é para ser derramada nos outros. Então não seja egoísta. Não seja avarento. Dê e dê com liberalidade. Ama o teu irmão como você ama a ti mesmo.
Lembra sempre de onde você veio. Não importa se de onde você veio é um caminho, mesmo que ele te envergonhe hoje, mas é serve como um marco de uma virada para o teu sucesso hoje. Então tenha este passado como um exemplo, como um testemunho, como uma memória. Assim como Jesus disse, comei do pão e bebei do vinho, a Santa Ceia, em memória a mim, para nós lembrarmos aquilo que ele iria passar na cruz, para nós nunca nos esquecermos. Então lembra como fostes, onde é que tu estás hoje. E as tuas ações, aqui as tuas atitudes, teus pensamentos, teus sentimentos, tuas ações, dela, dependendo de como tu administras as riquezas da glória que Deus te deu, vai depender da tua salvação ou da tua maldição. Então o presente conta. Examina hoje as tuas ações, as tuas atitudes, a tua posição. Examina hoje o que é que Deus tem te pedido para fazer. Se você não tem conseguido perdoar e Deus te mandou há muito tempo ir àquela pessoa, perdoa e vai falar com ela. Se ela não te responder, não importa, faça a tua parte. Obedeça ao Senhor hoje e te humilhe. Ele quer te abençoar, Ele quer te salvar. Ele quer também colocar-te num lugar para tu testemunhares dele, para também salvar outros. Então abençoe também, seja um canal de bênção, não seja um canal de maldição. Amém, amados? Então esta mensagem Deus mandou-me pregar para que todos nós, não só líderes da congregação, para tentar as riquezas da glória do Senhor, pela qual Ele nos fez idôneos e participantes, para nós revermos os nossos conceitos e revertermos os valores ao primeiro amor, para lembrarmos quando Ele nos chamou, como é que nós estávamos, e hoje nós estamos aqui, se nós ainda estamos a dar a glória a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem dado, pelo lugar do alto retiro que Ele nos colocou. Porque mais vale 1 minuto na presença do Senhor do que 1000 minutos em outro lugar qualquer. E é muito difícil alguém com o coração endurecido entrar no reino do céu. Mais fácil é um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Esta é a exortação que eu deixo aqui. E Deus te abençoe, continue a te abençoar a ti e a mim, porque eu também quero ser abençoada. Desde que conheci Jesus, toda a minha vida mudou. Ele entrou dentro de mim. Eu andava sem esperança, sem alegria de viver. Ele tomou conta da minha vida. Por isso eu o louvo e o adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Por isso eu o louvo e o adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Desde que conheci Jesus, sinto tão perto de mim. Só com Ele eu quero estar. Ele é o rei da minha vida. Só com Ele eu quero andar. Ele me governa, ilumina. Por isso eu o louvo e o adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu e tu somos mais do que vencedores. Amém. Deus abençoe, mais uma beijo.